discussão com vocês, eu submeto para a gente poder estar verificando essas informações no portal, tá? Deixa eu só baixar os slides aqui para a gente poder começar a discutir as questões que eu falei especificamente da revisão. Meninos, vocês conseguem visualizar o slide que está aparecendo aí na tela? Vocês conseguem? Sim, professora. Certo. Então, eu estou passando aqui só para a gente poder ver. Aqui está carregando. Tá. Então, vamos deixar um tempinho aí para vocês verem. Espera aí, rapidinho. Que às vezes pode ser a internet de cada um, tá? Quem disse que estava carregando, verifica aí se já está passando. Não, eu vou sair e vou entrar de novo para ver. Tá. Só para eu saber quem é na hora de admitir. Ingrid. Pronto, Ingrid. Sai, tenta entrar de novo, tá bom? Só Tá Ingrid, bom. gente, que está tendo dificuldade? Ó, tô passando aqui agora, tá? São as questões que a gente vai discutir aqui rapidamente. Pronto, eu acho que é só a Ingrid. Então, a gente vai começando. Quando ela sinalizar aqui para mim, pontinho, eu aciono ela, tá bom, meninos? Então, pronto, agora a gente realmente está começando a fazer a nossa revisão da parte do sistema reprodutor. São informações e questões que, de alguma forma, de uma outra forma, né, elas vão ser cobradas, né, vão ser questionadas na nossa prova, e não deixa de ser as informações que a gente apresentou quando a gente estava discutindo, né, dentro das unidades, né, dentro das sessões, né, da unidade 4, as informações com relação à parte do sistema reprodutor masculino, feminino, e depois, no final, quando a gente falou sobre a parte da fecundação, tá? Então, esse material já está com vocês via, né, WhatsApp, mas eu vou também publicar lá no portal, deixar publicado na unidade 4, na seção 4, assim como também a nossa aula de revisão que a gente está fazendo aqui agora, tá certo? Então, vamos começar aqui a gente falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor. Então, aqui na imagem, a gente consegue visualizar, é uma imagem esquemática, né, uma vista lateral do corpo humano masculino, né, do sexo masculino, em que a gente consegue visualizar nessa imagem, nesse esquema, especificamente a área sendo identificada, que é relacionada, né, aos órgãos do sistema reprodutor masculino, tá? Então, nessa vista lateral, a gente consegue identificar. Deixa eu ver se eu consigo fazer a parte do meu laser point. Eu acho que talvez aqui eu não consiga. Deixa eu só acionar a Ingrid aqui, que eu acho que ela é ela mesma. Deixa eu admitir ela aqui para ver se ela consegue visualizar os slides. Pronto. Então, só para a gente conseguir identificar, a gente consegue visualizar aqui na imagem uma situação em que a gente observa o esquema do sistema reprodutor masculino, em que a gente consegue visualizar desde os órgãos mais internos até a estrutura dos órgãos mais externos. Deixa eu só ver aqui. E exatamente aqui a gente consegue ter uma ideia inicialmente da parte, né, visualizando da parte mais externa para a parte mais interna, a gente consegue visualizar aí o pênis, que está sendo mostrado, né, na estrutura 7. A gente consegue visualizar externamente também a estrutura 1, lógico que ela não é disposta externamente, porque ela está em volta, né, de um tecido, de um conjunto de tecido epitelial bem denso e bem organizado, né, que a gente denomina de saco escrotal,
mas na estrutura 1 aí a gente consegue visualizar o que nós chamamos normalmente de gônadas, né? Reprodutoras, que são exatamente as estruturas que vão reproduzir as células reprodutoras, no caso masculinas. Então, aí na estrutura 1 a gente consegue denominar exatamente como sendo o testículo, tá? Então, essas são as estruturas mais externas que a gente consegue visualizar, que é o pênis e o testículo dentro do saco escrotal, mas na sequência a gente consegue visualizar estruturas mais internas. Então, sendo representada em número 6 aí, nós vamos ter a uretra, né? Que estruturalmente é um órgão que tem uma função dupla dentro, né, do sistema genital, né, principalmente, né, dentro da parte da organização funcional do sistema masculino. E a gente sabe que a uretra ela tem a função não só de eliminar a urina, que normalmente, né, ela vem diante de um processo natural de eliminação, né, de urina feito pela bexiga, mas também a uretra no homem tem a função também de colaborar no processo da passagem dos espermatozoides para o meio externo, tá? Então, a uretra ela tem um potencial muito importante na condição do trajeto, do transitar dos espermatozoides que acontece em todo o sistema e de levar, né, esses espermatozoides para o meio externo, seja o meio externo, seja inclusive principalmente para o órgão sexual feminino, que é no caso a vagina em direção indo para o útero e para a tuba, né, para acontecer a fecundação, tá? E aí, na sequência, a gente pensando dentro de uma organização mais interna, a gente vai ter aí em cima, no número 5, todo o trajeto, né, do canal deferente, que é um canal extremamente longo, que ele percorre desde aí próximo da região do testículo, junto, né, ao epidídimo, seguindo, né, de uma forma ascendente, passando, né, em volta pela parte da próstata, na sequência pela vesícula seminal, né? E depois, dentro da sequência, ele passa exatamente aí rente junto, né, com a próstata, ele dá uma volta normalmente na bexiga, passa pela vesícula seminal, ele corta exatamente aí a área prostática, a área da próstata, que está sendo representada aí pelo número 2, e na sequência ele vai seguindo até a porçãozinha final, até virar exatamente a parte da uretra, que está representada aí em número 6, tá? Então, a gente tem o canal deferente, que é um canal extremamente longo e importante no trânsito, né, dos espermatozoides dentro da via, por isso que ela é considerada uma via espermática, existe esse termo também de consideração. No número 3, nós vamos ver a vesícula seminal, que é a vesícula produtora de líquido, chamado de líquido seminal, muito importante na lubrificação de todo o sistema e também para ajudar na motilidade dos espermatozoides. O que é motilidade? Na movimentação dos espermatozoides, para ajudar eles no processo exatamente do seu deslocamento. E na sequência, por fim, nós temos a próstata, que é representada, né, em número 2, pelo número 2, que é exatamente também uma glândula de suma importância por ajudar também no processo de produção e de ajuste líquido, né, de substâncias líquidas que vão ajudar principalmente no processo ejaculador, tá? Então, aqui está sendo perguntado 3 questões para vocês avaliarem. Primeiro, quem é o órgão produtor de gametas? Segundo, quem são as estruturas representadas pelo número 5, pelo número 6, pelo número 8 e pelo número 4? O número 8 eu não citei, gente, mas a gente sabe que logo após ao testículo, que está representada aí o número 1, nós temos uma estrutura muito importante chamada de epidídimo. E o epidídimo é exatamente representado aí pelo número 8, que é a área onde os espermatozoides eles vão conseguir se amadurecer totalmente. Então, lembra que eu falei para vocês que no processo da espermatogênese, ou seja, no processo da diferenciação da célula espermatozoide, normalmente o espermatozoide ele é formado dentro do testículo, mas o seu amadurecimento, o seu processo de transformação, inclusive até no processo de adquirir o flagelo, que é a estrutura que vai ajudar a dar motilidade ao espermatozoide, a gente sabe que esse processo acontece todo no epidídimo, exatamente nessa estrutura aí representada pelo número 8, certo? Então, aqui a gente pode
ter essas 3 perguntas para a gente poder responder. E eu acredito que pode ser que na nossa prova a gente tenha uma questão um pouco parecida, com um esquema de um sistema reprodutor, seja masculino ou feminino, com os números bem direcionados, bem marcados, né? Então, eu vou pegar uma figura bem nítida para vocês conseguirem visualizar esses números bem marcados. E aí a gente está questionando exatamente quais são as estruturas que estão marcadas pela seta 5, pela seta 6, pela seta 8 e pela seta 7, por exemplo. E aí vocês identificarem quem são essas estruturas e depois em A, B, C, D, E marcando a associação. O 7 é o pênis, o 1 é o testículo, o 8 é o epidídimo, o 6 é a uretra, o 5 é o canal deferente e por aí vai essa questão de associação, tá? Então, tentem pensar nesses desenhos de esquemas, porque eles ajudam a fixar essa ideia da estrutura do órgão e sempre que vocês estiverem estudando quem é a estrutura, pensar principalmente na função, tá, gente? É muito importante vocês associarem a estrutura, a localização dela e a função dela, independente do assunto que nós estamos estudando aqui, que no caso é sistema reprodutor. Independente de qualquer discussão de sistemas, é importante vocês terem noção de localização, noção de como é a anatomia dessa estrutura e principalmente como é a funcionalidade, para que serve, qual é a função dela, tá? Isso é o ponto importante dentro do estudo da anatomia e da fisiologia, tá? Então, a primeira pergunta é: quem é o órgão produtor de gametas? Alguém arrisca a falar? Aí dentro desse desenho esquemático, quem é o órgão que produz o gameta masculino, que no caso é o espermatozoide? Ninguém quer falar? Tá todo mundo tímido? Tá todo mundo com vergonha ou ninguém lembra? Professora, quer o número ou o órgão? Pode ser o número ou o nome. A ideia é a gente falar até o nome para ficar mais fácil, né? A gente fixar. Testículo, o que é que vocês acham? Se a gente for pensar na pergunta como órgão produtor, é exatamente o testículo, tá? Então, a resposta verdadeira é essa mesma, é o testículo que é o órgão produtor. Mas a gente sabe que o epidídimo, ele não é um órgão produtor, mas sim um órgão que colabora no processo de amadurecimento e finalização da espermatogênese. O que é a espermatogênese? É o processo de amadurecimento, desde a formação, desde a produção dele, até o amadurecimento dele final, tá? Então, a resposta é realmente o órgão 1, é o testículo. Porém, se a gente tivesse uma outra questão, tipo assim, em qual área, em qual local o espermatozoide ele desenvolve, ele tem o seu potencial celular desenvolvido por completo? Aí, se houver uma pergunta desse tipo, aí a gente já sabe que no testículo isso não acontece. No testículo, a gente só tem a gente chama de espermatócitos 1, que são os espermatozoides que são só a estrutura da cabeça, mas sem o flagelo. Então, normalmente, a gente sabe que a área que vai terminar de amadurecer os espermatócitos 1 é exatamente o epidídimo, tá? Então, é só para vocês terem essa associação, ok? Na letra B, está sendo perguntado quais são as estruturas indicadas pela seta 5, pela seta 6, pela seta 8 e pela seta 4. Então, aí a gente tem que fazer essa associação. Então, na 5, como a gente já falou anteriormente, a gente sabe que aqui no esquema, muito provavelmente está sendo mostrado o canal deferente, uma parte, né, do canal deferente. Não é isso? Com relação a 6, nós já temos a porção final, que nós não mais chamamos de canal deferente. Nós normalmente chamamos de uretra. Alguém quer perguntar, gente? Eu estou vendo alguém acionando o áudio. Não, prof, eu que respondi. Desculpa. Tá. O esquema 8, né? A figura 8 mostra para a gente a área próxima ao testículo, que é o epidídimo, e a 4 mostra a bexiga. Você vê aqui bem logo em cima aí esse tubinho da bexiga que está ligando ao uretere, que provavelmente está ligando ao rim. Então, gente, a bexiga ela não é especificamente um órgão
que faz parte da reprodução masculina, tá? Ela faz parte do processo dos órgãos genitais masculinos, mas da reprodução, a bexiga ela não compõe como sendo uma estrutura reprodutora, mas a gente sabe que a bexiga, tanto no homem quanto na mulher, ela é um órgão que faz parte como componente do sistema genital, certo? Então, se a gente fosse responder, 5, o canal deferente, que é o canal de trânsito funcionalmente, né, que leva os espermatozoides para o meio externo. 6, a uretra, que ela sim vai ejacular, vai expulsar os espermatozoides para o meio externo. E a gente sabe que a uretra ela pode ser tanto transitora, né, favorecer o trânsito de espermatozoides, como principalmente favorecer permanentemente a eliminação de urina. Lembrando que não existe possibilidades fisiológicas adequadas de você ter urina e espermatozoide ao mesmo tempo. O espermatozoide ele não consegue sobreviver ao pH da urina, que é muito ácido. Então, normalmente, existe um sistema aí em cima, né, principalmente próximo entre a bexiga e a próstata, que no momento que o sêmen, que o líquido seminal e os espermatozoides estão passando, existe uma válvulazinha aí que fecha a passagem da urina, a eliminação da urina pela bexiga, tá? Por isso que quando o homem ele tem uma disfunção urinária, quando o homem ele pode ter algum comprometimento e alguma disfunção desse esfíncter, muitas vezes pode acontecer essa alteração específica, que é o homem urinar no momento que está ejaculando, no momento que está passando os espermatozoides. E a gente sabe que urinar durante a passagem dos espermatozoides, o homem acaba, né, dentro de uma situação patológica, matando, eliminando os seus espermatozoides, porque eles não suportam o pH ácido que é encontrado, identificado na urina, tá? Então, pensar na função da uretra, eliminação de urina e também eliminação de espermatozoides. Só que acontece ou uma coisa ou outra, as duas não podem acontecer juntas. Se estiver acontecendo, é algo patológico, está alguma coisa errada aí no processo. Pensar também que o 8 é o epidídimo, que é a área que termina o processo de amadurecimento dos espermatozoides, e a 4 é a bexiga, que não faz parte do sistema reprodutor, mas é composto, né, como órgão do sistema genital masculino, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida de visualizar essas estruturas? Tranquilo? Então, oi, diga. Então, na letra C, a gente consegue visualizar, né, todas as estruturas e está aparecendo aí nesse desenho uma das glândulas que vai produzir líquido seminal. Então, ela está querendo saber que número indica essa glândula e também está perguntando se existe pelo menos alguma outra glândula que faz o processo de produção de determinada secreção. Seria o número 3, para a vesícula seminal? Professora? Aí o slide. A conexão da professora caiu. Se não foi a internet dela mesmo. Oi, gente. Oi, pessoal. A conexão tinha caído aqui, tá? Tô restabelecendo ela aqui. Deixa eu ver se está todo mundo na sala. Tá. Então, pronto.
Deixa eu só compartilhar aqui novamente, porque quando cai a tela também. Só um instante. Então, todo mundo me ouve, gente? Todo mundo tá ok aqui? Então, aqui está sendo questionado o seguinte, perguntando para a gente qual é a glândula que produz o líquido seminal aí, em termos de identificação numérica. Quem que vocês acham que deve ser essa glândula? É a número 3, prova. Número 3. Como é o nome dela? Vocês se lembram? É a vesícula seminal. Vesícula seminal, exatamente. Então, a vesícula seminal é exatamente a glândula produtora de líquido seminal. Qual a função do líquido? Ajudar na motilidade e também na melhora do pH dentro de todo o canal, dentro de todo o sistema, tá? Então, ele vai ajudar a deixar o canal mais lubrificado, vai deixar o canal com pH mais básico, ao invés de ser ácido, e vai ajudar, principalmente com a lubrificação, a melhorar a propulsão dos flagelos dos espermatozoides, tá? Então, esse é o pensamento da função do líquido seminal, ok? Agora, a gente pode pensar que existem outras glândulas aí também. E aí, a gente tem que pensar em quais são essas glândulas. Então, a gente sabe que nós podemos ter a glândula prostática, né, que é uma glândula importante também em produções de secreção e principalmente no auxílio da parte de ajuste, de organização, de controle do funcionamento urinário, porque é bem na bifurcação entre a bexiga e a vesícula, né, seminal, e ela ajuda nesse processo, e ela também é produtora de líquido, não tanta quantidade, mas ela também vai ajudar no processo de lubrificação e no ajuste do pH, da acidez dentro do sistema. Alguém pensa na existência de alguma outra glândula? Não seria o próprio testículo? Exatamente, muito bem. O próprio testículo, tá? Então, glândula, gente, é todo o sistema ou todo o órgão que nós temos no corpo humano, produtores de células e produtores de secreções ou hormônios, tá? Então, o testículo, ele também é considerado uma glândula, porque ele não só produz células, que são as células reprodutoras masculinas, como também ele produz testosterona, que é um hormônio importantíssimo na organização e no funcionamento do sistema masculino, de uma forma geral, e que dá as características de uma forma geral para o homem como um todo, ok? Tudo certo, meninos? Podemos passar? Essa foi uma questão aberta de uma prova da Unicamp sobre a parte de residência do sistema, da parte, né, de obstetrícia e da parte de saúde do homem e da mulher reprodutora, certo? Bem, agora aqui a gente tem um corte diferente. Aqui a gente está identificando especificamente a glândula, né, que é o testículo, mostrado aí, né, nessa coloraçãozinha vermelha, que ela está tendo um corte, né, como se ela tivesse sido cortada ao meio, e aí nesse meio a gente consegue ver o interior do testículo, em que a gente consegue perceber estruturas bem interessantes aí. Então, externamente nós temos a capa, mas internamente nós vamos ter cavidades, e dentro dessas cavidades nós vamos ter tubinhos em uma condição milimetricamente muito pequeno, mas em uma dimensão muito extensa, porque eles são extremamente enovelados. Quando eu digo enovelados, é como se a gente pegasse um tubo comprido e fosse dobrando, ficando fazendo aqueles processos de enrolamento, enovelamento, e aí encaixasse exatamente dentro dessas cavidades. Então, dentro do testículo, nós temos cavidades em que vão existir microtubinhos, que nós vamos chamar esses tubos de tubos seminíferos, que são exatamente dentro desses tubos que vai começar a se desenvolver o processo
da formação dos espermatozoides. E lembrar também da existência dentro desses tubos, entre as cavidades, das células de Leydig. Alguém sabe, alguém lembra qual é a função das células de Leydig dentro do testículo? Alguém se lembra? Ninguém lembra qual a função das células de Leydig? Marque isso aí para vocês poderem estudar. Ninguém quer arriscar? Então, as células de Leydig, elas são células responsáveis por colaborar no processo de formação da testosterona, tá? Então, são as células que ajudam na composição e na organização do funcionamento da testosterona dentro do testículo, e elas também podem ser células colaboradoras na fase inicial da formação do espermatozoide. Por quê? Porque a gente sabe que os espermatozoides eles precisam de estímulo hormonal para se desenvolver. O homem, por exemplo, quando tem baixa de testosterona no organismo, eles têm uma tendência a produzir menos espermatozoides. Então, as células de Leydig, elas estão intimamente ligadas à condição de produção de hormônio, que é a testosterona dentro do testículo, que vai influenciar no processo do crescimento e do desenvolvimento dos espermatozoides na sua fase inicial, chamado de espermatócitos 1, ou tipo 1, que pode ser chamado muitas vezes, tá? Então, aí dentro a gente vê os tubos seminíferos, nós vamos identificar células secretoras e produtoras de hormônio, que são as células de Leydig, e depois na saída vocês conseguem perceber que na saída você tem sempre uma sequência de um tubo seminífero saindo e continuando a fazer esse processo de novelamento por fora. Que aí, nesse caso, quando os tubos seminíferos eles saem e faz um conjunto de novelamento que fica externamente próximo ao testículo, esses tubinhos aí todos organizados e concentrados em forma de um cordão enovelado, nós vamos chamar de epidídimo, tá? E a função do epidídimo basicamente é ajudar e colaborar no processo de amadurecimento e de finalização do processo de transformação do espermatozoide. Então, aqui eu já estou até respondendo a pergunta da letra B. Qual a função do epidídimo? Continuar no processo de armazenamento, porque eles não são liberados, eles só são liberados frente ao estímulo. Qual é o estímulo? O ato sexual ou a masturbação, tá? Então, eles não são liberados, eles ficam aí dentro armazenados. E, além do armazenamento, o epidídimo tem a função de terminar o processo de amadurecimento do espermatozoide, que é a colocação de flagelo, a formação do flagelo, que vai ajudar exatamente no deslocamento do espermatozoide por todo o canal, tá? Que aí, na sequência, saindo, né, do epidídimo, nós vamos ter aí a parte final sendo mostrada aí com uma porção final, que é a cauda do epidídimo, e nessa sequência nós vamos começar a ter o canal chamado de canal deferente, tá? Então, essa subida aí nessa sequência, porque eu não tenho laser point como mostrar aqui para vocês, mas nessa sequência aí, final do canal do epidídimo, nós já vamos iniciar o processo do canal deferente subindo, tá? E o canal deferente subindo tem que função, basicamente, de levar os espermatozoides ao meio externo. Tá? Mas, claro, não é o canal deferente que joga os espermatozoides para o meio externo. A gente não pode esquecer que depois do canal deferente vai vir a uretra. Então, o canal deferente ele vai ajudar a transitar, favorecer o trânsito dos espermatozoides por todo o sistema, passando, dando uma volta pela bexiga, passando pela vesícula, da vesícula atravessando a próstata, da próstata, depois que atravessou, é que aí começa a ter a formação da uretra, e aí, obviamente, os espermatozoides passam do canal deferente para a uretra, para eles poderem ser eliminados, tá? Então, para que serve o canal deferente? Trânsito dos espermatozoides para o meio externo. Com a função do epidídimo, a gente já falou, que é exatamente a função de armazenar e maturar, deixar os espermatozoides totalmente maduros. E onde se formam os espermatozoides? Inicialmente, dentro dos testículos. Então, onde se forma é os testículos, certo? E as células de Leydig estão relacionadas à produção e secreção hormonal, que vão interferir na formação e no desenvolvimento dos espermatozoides, certo?
Eu acho que eu coloquei alguma pergunta errada, tá, gente? Qual a função da tuba uterina? Eu devo ter copiado. Foi na hora que eu estava ajustando as questões, eu devo ter feito. Como é que eu posso falar? Desconsiderem essa informação que está em cima, perguntando qual a função da tuba. Isso vai ser perguntado em outro exercício mais adiante, tá? Era só para vocês lerem essa estrutura esquemática, visualizarem e responderem essas perguntas A, B, C e D, ok? Alguém tem dúvida, gente? Tranquilo? Bem, aqui agora a gente tem outro desenho esquemático também do sistema reprodutor, mas já mais, vamos dizer, rebuscado, né? Aquele outro estava bem desenhado só no lápis, esse não, esse tem os órgãos mais formadinhos, mais indicados, né? Então, aqui está perguntando o seguinte, que a gente está vendo a figura, né, uma vista lateral do sistema reprodutor masculino, sistema genital como um todo, que tem a bexiga aí também, né? E está pedindo o seguinte, para a gente poder responder as questões embaixo. Então, a primeira questão, uma questão provavelmente de disfunção sexual, porque está falando de impotência. Então, a impotência é uma disfunção erétil que incapacita o homem na plena satisfação sexual e cujas causas podem ser de origem orgânica ou psicológica, que é aquilo que em uma aula já anterior a gente já falou. Tem muitos homens que às vezes o problema pode ser especificamente orgânico, mas outros, às vezes, o problema não é orgânico, e sim psicológico, ou às vezes pode ser as duas coisas. Então, é um tratamento que não só é possível ser feito com o médico, muitas vezes tem que ter um terapeuta, um psicólogo associado nesse processo desse tratamento com relação às disfunções eréteis, tá? Então, ele vai estar perguntando o seguinte, diga em qual região do aparelho reprodutor masculino ocorre a ereção e explique o seu mecanismo. Então, a gente parando para pensar aqui em termos de órgão, qual é o órgão que vai ocorrer a ereção? O pênis. O pênis. Acho que todo mundo fica bem tranquilo para conseguir identificar essa questão, né? Então, é o pênis. E qual é o processo desse mecanismo? Então, a gente sabe, né? Aí eu vou explicar um pouquinho o processo. Então, a gente sabe que a ereção, ela é um processo muito interessante, ela é complexo, ele não acontece só simplesmente no ato de encher as cavidades, né, que o órgão tem, que são os corpos, né, cavernosos, né, que são os corpos, na verdade, esponjosos, né, e a parte cavernosa de sangue. Então, a gente sabe que não existe só, a ereção não é somente esse processo, é um processo que está associado com a parte do sistema nervoso, neurosensorial. Então, a gente sabe que para o enchimento sanguíneo acontecer no pênis, é necessário estímulo tátil na região. Então, a gente fala que o estímulo ele pode acontecer desde o toque manual ou muitas vezes no toque com a parede, por exemplo, em contato com a parede do órgão sexual feminino, né? Então, a gente sabe que o toque nas paredes, né, deste órgão, da pele, na parte de pressão. Lembra que a gente falou muito na parte inicial do tecido epitelial, que a gente tem terminações nervosas sensitivas superficiais, mas que a gente tem terminações nervosas perceptivas mais profundas, que percebem pressão, que percebem diferentes mudanças de temperatura. Então, no pênis, né, na pele, né, no tecido epitelial do pênis, não é diferente. Existem informações, né, terminações sensitivas que captam informações sensoriais. Essas informações, elas são levadas para o sistema nervoso. O sistema nervoso, por sua vez, faz as respostas, porque esse homem que já foi menino, que já foi criança, ele já teve experiências de que tocar nessa área é uma área que provoca sensorialmente, neurosensorialmente muito prazer e, obviamente, mais do que nunca, ele já homem já entende para que aquilo serve. Aquilo serve para satisfação pessoal, sexual, que dá um prazer importante no corpo como um todo, mas também serve para outros aspectos. Então, psicologicamente, serve para mostrar a capacidade de respostas, né, de um homem frente, né, às responsabilidades dele sexuais, serve para a parte, né, com relação à produção sexual, que tem a ver exatamente com a reprodução. Então, a gente sabe que isso tem um contexto muito forte dentro da organização da formação de um homem, pensando como um todo, desde o que ele conhece da infância até o que ele passa a ter de responsabilidade já na vida adulta. Então, nesse contexto da ereção, isso tem que permear tudo. E a informação, ela é neurosensorial e a informação,
mecânica dentro do sistema, é à medida que essas áreas vão tendo uma vasodilatação, né? Então, essas áreas dentro do pênis, elas vão tendo uma vasodilatação, e o homem vai associando que vai existir emocionalmente uma satisfação diante daquilo, começa a ter um processo de vasodilatação dos vasos e o enchimento de sangue dentro dos corpos. E, consequentemente, os corpos, né, que são as cavidades dentro do pênis, começam a encher de sangue e, por conta desse enchimento, o homem começa a ter o processo de ereção, tá? Então, a gente sabe que a ereção ela é muito importante. Primeiro, do ponto de vista de prazer, e que depende de fatores mecânicos que acontecem dentro do próprio órgão, mas que depende de fatores neurosensoriais para isso tudo acontecer e comportamentais também. E a gente sabe que a ereção ela é de suma importância também para quê? Para ajudar no processo de ajuste do canal, para auxiliar no processo de expulsão, né, dos espermatozoides para o meio externo. Então, a gente sabe que quanto o pênis mais ereto está, melhor vai ser o processo de contração da musculatura desse pênis para fazer a propulsão dos espermatozoides para o meio externo, tá? Então, existe todo um contexto de tentar explicar como ocorre a ereção. Mas de uma forma bem assim, resumida, a ereção basicamente é isso. É o processo de enchimento de sangue, né, dentro, né, das cavidades, né, do pênis, né, das cavernas do pênis, e isso está ligado a um potencial neurosensorial e emocional. Para isso tudo acontecer, tem que ter um envolvimento de todas essas situações para que o homem consiga ter uma disposição satisfatória dentro do processo da ereção. E que ela é importante, sim, porque ela é o meio, o mecanismo do processo final, que é a ejaculação, que é exatamente a saída dos espermatozoides. Quanto mais ereto, maior a ejaculação. Quanto maior a ejaculação, melhor a possibilidade desses espermatozoides conseguirem alcançar o seu destino tão esperado, ok? Letra B. Diante dos métodos anticoncepcionais, existem os métodos cirúrgicos que podem ser realizados nos homens. Como se denomina o método cirúrgico anticoncepcional realizado no homem e em que consiste? Então, não sei se vocês conseguiram compreender. Na verdade, está perguntando qual a cirurgia para esterilizar o homem, que é a vasectomia. Lembra que a gente chegou a falar nas aulas iniciais do sistema reprodutor? Então, o método cirúrgico anticoncepcional para interferir no processo exatamente, né, da saída dos espermatozoides é a vasectomia, que nada mais é que um pequeno corte, né, no canal deferente, né, no processo normalmente inicial ali bem perto do epidídimo, subindo, né, o canal e na parte inicial do canal deferente, e isso vai fazer com que os espermatozoides eles sejam bloqueados e impeçam de subir. Então, o homem ele vai ter todo o seu processo perfeitamente acontecendo. Ele vai ter ereção, ele vai ter entrada de sangue, porque não interfere, não tem nenhuma ligação, esse corte no canal deferente não tem ligação nenhuma com o processo circulatório, de ajuste, de organização do pênis. Então, o homem passa a ter ereção, continua tendo normal ereção, continua tendo função normal da vesícula seminal, continua tendo produção do líquido prostático também. A única coisa é que no momento do homem ejacular, ele não vai ejacular espermatozoides. Ele só vai ejacular líquido seminal. Por isso que o volume desse líquido tende a ser um pouco, não é muito não, tende a ser um pouco menor, porque os espermatozoides eles não são eliminados, porque eles foram bloqueados lá embaixo. Aí houve uma pergunta, como é a absorção? Então, o próprio sistema linfático, o próprio sistema circulatório, ele absorve e ele degenera as células que não foram aproveitadas dentro do processo, certo? A letra C está perguntando o seguinte, o câncer de próstata é um dos mais frequentes no homem, especialmente após completar 60 anos. Qual a função da próstata e que exame pode indicar precocemente a presença de tumor, tá? Então, assim, isso a gente comentou pouco, vocês ainda vão ter a oportunidade de falar sobre essa condição, a câncer de próstata, seja o grupo da educação física,
ou seja, o grupo também da nutrição, né? Não sei se tem outra turma associada, mas é basicamente a nutrição e educação física que está aqui na turma. Mas a gente sabe que o câncer de próstata é um câncer, sim, frequente, está mais associado a meias idades, a idades já iniciais, né, do envelhecimento, né, da fase inicial do idoso. E normalmente a gente sabe que a próstata, quando ela sofre o processo de câncer, ela vai ter uma interferência na condição de produção de líquido para ajudar no processo de lubrificação do sistema, tá? Então, deixar de ter uma próstata, precisar extirpar uma prótese, ou uma prótese foi ótimo, desculpa, uma próstata, ela não repercute especificamente na condição do ato sexual. Acreditem, precisar extirpar a vesícula é muito mais comprometido, porque a vesícula produz muito mais líquido, que é o líquido seminal, do que a próstata propriamente dita, tá? Então, é uma glândula que, se houver necessidade de ser extirpada, ela pode ser, sim, sem ter nenhum tipo de prejuízo para... Só um instante, tá, gente? É porque eu precisei admitir um pessoal aqui e saiu aqui. Então, ela não tem tantos prejuízos no sentido da condição de lubrificação. Então, normalmente, a glândula prostática ela pode ser extirpada caso o paciente com câncer tenha a indicação dela ser retirada, tá? E outra coisa importante, né, está perguntando aqui com relação ao exame. Então, o exame basicamente são 2 precocemente para identificar a presença de tumor. Primeiro, que é o exame de toque retal. Então, se vocês pararem para ver aqui, a gente tem uma vista lateral mostrando aí nessa parte marrom todo o reto. Então, quando a próstata, que é esse órgão aqui bem que está sendo mostrado aqui, ó, logo aqui embaixo, que é exatamente esse órgão pequenininho aqui, que parece um triângulozinho, né? Que é exatamente a próstata. Quando a próstata ela começa a dilatar, a tendência da próstata é ela fazer uma pressão aqui na área do reto. Ela se deslocar para trás, ela se desloca normalmente para trás e ela faz uma pressão aí na fase final do reto. Então, o melhor exame para identificar uma próstata aumentada é você fazer o exame de toque, no caso médico, né? Fazer o exame de toque no homem e na palpação do início do reto, não é o exame que introduz o dedo todo, é a falange inicial do dedo médio. E no momento que o médico ele introduz a falange inicial, né, do dedo médio no reto do homem, ele consegue perceber se essa glândula, que é a próstata, ela está extremamente crescida e dilatada a ponto de estar comprimindo o reto. Então, é o melhor exame para identificar. E depois que existe uma suspeita de que existe uma hiperplasia, que é uma crescente da próstata, a pessoa submeter-se a um exame chamado de PSA, que é uma proteína reativa encontrada na próstata, que quando o homem ele tem uma hiperplasia, a tendência é essa proteína estar muito elevada. Então, quando ela está muito elevada, significa que a próstata está em algum processo de sofrimento. Não era para ter essa proteína tão reativada. Então, aí tem que fazer uma investigação e aí o próximo passo é uma biópsia prostática para identificar se essa próstata dilatada que está fazendo essa reatividade, ela tem alguma presença de células malignas e, obviamente, se houver esse diagnóstico, submeter esse paciente ao tratamento adequado, seja a retirada, que a gente chama de prostatectomia, que é a retirada da próstata, ou seja, a raspagem. Tem pacientes que, às vezes, as células que estão crescendo não são malignas, são benignas. E aí, às vezes, a indicação é somente a raspagem dessas células. Ok, meninos? Alguma pergunta nessas questões aí? Tudo certo? Vamos para a próxima. Pronto, aqui agora a gente já tem a parte final. Eu não coloquei questões com relação à parte de fecundação, de sistema reprodutor feminino, não, tá, gente? Apesar de que eu botei até uma imagem aqui perguntando como é que se formam os óvulos, qual a função do ovário. Acho que uma pergunta está respondendo a outra, né? A função do ovário é exatamente produzir os gametas femininos, né? Que são os óvulos. Lembrando que a quantidade de óvulos produzidos no mês da mulher é extremamente inferior, né? À quantidade de
gametas masculinos produzidos quase que diariamente pelo homem, tá? Então, só para a gente poder lembrar, né? Deixar de lembrar, não deixar, né, de esquecer. Só um instantinho aqui que entrou uma pessoa no lobby. Não deixar de esquecer que o ovário, ele produz muito menos gametas femininos, né, reprodutores, do que o homem, né, no testículo. E, normalmente, o óvulo, ele passa por todo um processo de modificação dentro do ovário, até ele conseguir ser, né, amadurecido. E dentro do processo de amadurecimento, esse óvulo ele começa a transitar dentro da trompa de Falópio, também conhecida como tuba uterina, tá? Então, é muito importante a gente pensar que o óvulo ele começa a passar pelo processo de transição, vamos dizer, de sequência, de transporte pela tuba, e a gente sabe que é exatamente na tuba que pode acontecer o processo de fecundação, tá? Então, a função da tuba é alojar o óvulo, com cílios que existem na parede da tuba, deixar esse óvulo sendo deslocado até uma porção mais próxima, né? A porção final da tuba. E se esse óvulo tiver a oportunidade de se encontrar com um ou vários espermatozoides, né? Quando eu digo um, é porque às vezes pode subir poucos, mas às vezes podem subir muitos espermatozoides. Mas a gente sabe que a penetração de espermatozoides dentro do óvulo normalmente não acontece em grande quantidade. Então, a gente sabe que pode acontecer, às vezes, a penetração comum é de 1, mas que pode acontecer, às vezes, a penetração de 2 e até 3, que aí a gente pode associar as gravidezes, as gestações gemelares, né? Mas a gente sabe que, às vezes, as gestações gemelares, elas podem acontecer de outra forma, que é somente a penetração de um espermatozoide, e aí aquela célula inicial formada, que a gente chama normalmente de zigoto, ela, às vezes, acabar sofrendo um processo de transformação e divisão em duas. Então, às vezes, a gente pode ter gemelaridades decorrentes de situação que a célula zigoto se divide em duas, ou a gente pode ter outro tipo de situação, que às vezes é um óvulo sendo fecundado por mais de um espermatozoide. E aí também vai acontecer a tendência da gemelaridade no processo, ok? Então, os óvulos, eles são formados no ovário, lembrar que não são formados em grande quantidade e que a tendência é que, à medida que a mulher vai envelhecendo, áreas cicatriciais vão formando no ovário, e quanto mais cicatrizes, menos áreas e espaços para se produzir novos óvulos, certo? A função do ovário é essa, produção de óvulos e também secreção de hormônio. Lembra que o ovário ele é uma glândula produtora de estrogênio e também de progesterona. Estrogênio é todo o hormônio preparatório para ajudar no processo de formação do óvulo. E a parte, né, que nós chamamos de progesterona é o hormônio que ajuda no processo da organização das paredes do útero para preparar este útero para a gestação, tá? Então, a gente sabe que quando a mulher está desenvolvendo a formação dos óvulos, a tendência é ter uma alta de estrogênio e uma baixa de progesterona. À medida que a mulher consegue formar os óvulos, acontece uma reação diferente. Começa a baixar o nível de estrogênio e o crescimento de progesterona. Quando cresce o nível de progesterona, se esse óvulo for engravidado foi ótimo, desculpe. Se esse óvulo foi fecundado, né? Se teve um encontro com o gameta masculino, muito provavelmente esse útero vai estar preparado com as paredes espessadas, porque sofreu influência da progesterona, e isso vai ajudar esse zigoto, né? Já formando, já em diferenciação celular, a se implantar melhor na parede uterina, certo? Então, esse desenho aí está mostrando exatamente esse esquema. O óvulo subindo pela trompa, no momento aí que está sendo marcado no quadradinho, ele entrando em contato com espermatozoides, o espermatozoide conseguindo penetrar. Lembrar, tá, gente, que quando o espermatozoide ele penetra, ele deixa a cauda, na verdade, ela vai ser digerida, tá? Então, ela vai ser degenerada, certo? Só entra a cabeça do espermatozoide, que é exatamente a estrutura que contém
o conteúdo genético necessário para o processo da formação do zigoto. E aí, depois que houve a união do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide, começa a ter o processo de diferenciação ainda dentro da tuba, e à medida que essas células elas vão se diferenciando, quando chegam já dentro do útero, essa célula já chama-se de blastocisto, que é uma célula com várias, milhares de células já diferenciadas, e aí tem esse último esqueminha aí, esse quadradinho mostrando que é exatamente o momento dessa célula começar a se implantar na parede do útero, que está rica em sangue, porque está rica, o sistema está rico no hormônio de progesterona. E, consequentemente, a gestação ela vai vingar e ela vai se desenvolver. Certo? Ok, meninos? Deu para entender essa parte aí? Relembrar, né? Essa parte? Ok, prof. E, por fim, né, a gente tem só esse slide mostrando exatamente esse processo da condição da fecundação, tá? Então, pensar que a fecundação é a penetração, né, do núcleo do espermatozoide, né, que está dentro, né, da cabeça do esperma. E a gente sabe que no processo de fecundação, o espermatozoide ele consegue romper as células extremas, né, nas extremidades que estão, né, nas paredes, né, do óvulo, chamada de células da corona radiata, que são células secretoras de substâncias para manter, né, o pH, para manter todo o processo de funcionamento, né, do óvulo, da integridade do óvulo. Então, a gente sabe que o espermatozoide ele consegue furar onde ele está, né, na área que ele está, ele consegue furar essa corona radiata. Depois ele vai tentar penetrar na zona pelúcida e quando ele chega nessa zona pelúcida, ele começa a perceber que não ficou tão simples para ele entrar de corpo e alma. Então ele começa a perceber que não vai dar para ele conseguir penetrar todo por inteiro, porque nessa zona vai existir determinados processos metabólicos em que esses processos metabólicos vão começar a só aproveitar o que é importante do espermatozoide. Então, ele vai aproveitar o quê? Somente a cabeça. Então, a gente sabe que a cabeça tem a parte da acrossoma. O que é a acrossoma? Não sei se eu falei para vocês. É a área que consegue furar, penetrar as estruturas celulares externas do óvulo, mas a gente sabe que tudo isso vai ser degenerado. Só vai ser aproveitado para entrar dentro do óvulo somente o núcleo, tá? O resto, que é a cauda, né? Que é essa parte inicial da cabeça, que é o acrossoma, tudo isso vai ser digerido, tudo isso vai ser degenerado dentro do processo, tá? E no momento que o núcleo penetra, existe exatamente a condição da união do núcleo masculino ao núcleo feminino que já está ali dentro do óvulo, né? Então, no momento que começa a ter esse processo dessa união, nós começamos a ter o processo de divisão em duas, que divide em 4, que divide em 8, que divide em 16, que divide em 32, que divide em 64 e por aí vai. E aí, quando começa a ter divisões maiores que 64, a gente já está começando a chamar essa célula de blastocistos, e blastocisto, que é exatamente o processo que ela está começando a seguir da tuba para descer para o sistema, né, de implantação da parede uterina, tá? Então, só para a gente poder entender, então, a fecundação, eu estou explicando basicamente, né, que é esse processo que eu falei agora há pouco, e a gametogênese, na verdade, não tem a ver com essa explicação aqui, mas sim tem a ver com a explicação desde a formação do espermatozoide, que é aquele processo inicial que a gente falou lá no testículo, que depois vai para o epidídimo, como é que se dá o processo de formação do espermatozoide, e a gametogênese feminina é o processo exatamente do óvulo se formando dentro do ovário até se tornar um óvulo maduro e depois ele ser expulso pelo próprio, né, ovário para poder ser absorvido pela tuba, né, pelas fímbrias, que são aquelas informações aqui que a gente viu, que as fímbrias são essas várias, vamos dizer, esses vários tentáculos finais aí da tuba que pegam exatamente por movimento ciliar, pegam o óvulo e levam o óvulo em direção para a sequência da tuba como um todo, tá? Então, a gametogênese, depois vocês leem,
que é só o processo da formação da maturação, desde o processo inicial, da estrutura da célula dentro ali da gônada, né, dentro da glândula, seja do ovário, seja do testículo, até o processo final, que é a sequência exatamente de maturidade de cada uma dessas estruturas, que é o espermatozoide e o óvulo. Certo, meninos? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte aí? Certo, Pro, tá tranquilo. Ok. Pronto, gente. Basicamente, para a gente poder, deixa eu finalizar aqui o nosso slide, tá? Então, basicamente, para a gente poder estar estudando, para a gente poder ter uma ideia do que pode ser cobrado dentro das questões, vocês podem seguir esse raciocínio, que está muito parecido com o raciocínio do que vocês responderam lá no roteiro que a gente fez. Lembra do roteiro da prova parcial? Então, vocês podem estar revisando aquela escrita que vocês fizeram também para a prova parcial, tá? Então, eu acredito que vocês lendo no livro que está no sistema, né, da faculdade, no portal, vendo essas informações dos roteiros e usando um livro, né, pelo menos um livro de base, para vocês poderem ter uma ideia da parte, né, do sistema reprodutor feminino e masculino. Quando eu digo livro, mais a parte de anatomia, eu acho que está tranquilo para a gente poder fazer a prova, tá? E com relação ao sistema músculo-esquelético, o que a gente pode fazer, se vocês quiserem, até depois eu posso fazer um conjunto de umas 3, 4 questões e mando para vocês fazerem, porque eu não tinha pronto, para vocês poderem tentar responder. Mas, basicamente, de sistema músculo-esquelético é a gente pensar naquela parte das fibras musculares, né, esqueléticas, na parte, né, como é que acontece o processo de contração, né, da atividade, né, inicial dentro da fibra muscular propriamente dita, como é que se dá o processo de contração muscular, e pensar naqueles tipos de contração, que a gente pode ter a contração que faz o deslocamento do segmento, a contração isométrica, aquela parte toda ali que a gente falou do sistema músculo-esquelético, que está na unidade 3, na parte final da unidade 3, certo? Vou interromper aqui a nossa gravação, porque a gente já concluiu aqui essa parte. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai que tem alguma pergunta interessante. E é bom deixar gravada também. Tudo bem, meninos? Deixa eu finalizar a nossa gravação aqui.